início, quero agradecer, Sua Excelência, presidente Efraim, pelo convite e pela oportunidade que me deu de podermos agendá-lo numa data que fosse compatível com a minha possibilidade de vinda. É muito importante frisar que este convite da Comissão de Segurança, ele já havia sido feito há muito tempo. Portanto, já era uma vinda prevista. Quando, portanto, no final de semana, nós tivemos a Operação Porto Seguro, por força de uma série de questões atinentes à minha agenda, dialogando com o presidente, eu pedi que pudesse ser na semana subsequente. E ele, entendendo a situação e desejando, inclusive, que nesta comissão nós pudéssemos dar esclarecimentos completos acerca da Operação Porto Seguro e da Operação Durkheim, manifestou, em nome dessa comissão, a possibilidade de que eu, na data de hoje, aqui comparecesse. Então, muito obrigado, presidente Efraim, pela compreensão e agradecer a todos os senhores membros das duas comissões que aqui se integram pela oportunidade que me dão de explicar os fatos que estão postos nesta pauta. Eu gostaria de começar falando inicialmente sobre a Operação Porto Seguro, para que depois pudesse falar da Operação Durkheim e depois sobre segurança pública. Por que isto? Tem havido muita controvérsia e muita discussão acerca de aspectos atinentes ao desencadeamento e da execução da Operação Porto Seguro. E esta é uma oportunidade ímpar que eu tenho de poder esclarecer de público algumas questões que são muitas vezes recorrentes, sempre que a Polícia Federal realiza operações em que pessoas do mundo público ou do mundo econômico são investigadas. Em geral, a Polícia Federal faz muitas operações. A nossa média é acima de uma operação por dia. Hoje mesmo, logo pela manhã, como de praxe, o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Leandro Laelo Coimbra, me informava de uma operação que está sendo realizada neste momento no Rio de Janeiro, com a prisão de 65 policiais e 11 traficantes, 18 traficantes, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o secretário Beltrán. Em geral, essas operações são objeto de notícia, mas não geram especulação nem tensão. Mas quando nós temos operações que dizem respeito ao mundo político ou ao mundo econômico, aí as tensões, as versões, as confusões e as questões surgem. Tenho visto nesses dias questões interessantes. Eu me recordo que há alguns meses atrás nós tivemos a Operação Monte Carlo, que era uma operação que, de certa forma, colocava como investigados pessoas do mundo político. Como as pessoas que eram investigadas não tinham uma relação política de compatibilidade com o atual governo, se dizia, não poucas vezes, o ministro da Justiça está instrumentalizando a Polícia Federal para perseguir membros da oposição, tendo em vista o processo eleitoral de 2012. Não poucas vezes respondi à imprensa a pergunta se eu estava instrumentalizando as ações da Polícia Federal na Operação Monte Carlo. Agora, na Operação Porto Seguro, em que pessoas que ocupam cargos públicos, ou que ocupavam cargos públicos no governo, são investigadas e, portanto, têm uma identidade política maior, a priori, com a base de sustentação governista, o que se afirma é que o ministro da Justiça perdeu o controle da Polícia Federal, que o ministro da Justiça sequer tinha sido avisado da operação, que esta operação teria sido motivada ou por uma questão da greve da Polícia Federal, ou por uma disputa entre membros da Polícia Federal, razão pela qual, em nenhum momento, me parece, se foca exatamente as razões pelas quais essas operações são realizadas e a forma pela qual são feitas. As operações da Polícia Federal não são fruto de instrumentalização do ministro da Justiça, nem são frutos de descontrole. São operações de uma polícia que nos últimos 10 anos se afirma como republicana, que cumpre a Constituição e que cumpre a lei.
Nos últimos 10 anos, e eu posso afirmar isto com orgulho na condição de ministro de Estado da Justiça, a Polícia Federal se converteu a Polícia Federal não é mais uma polícia de governo, mas é uma polícia de Estado. Uma polícia que atua no cumprimento estrito das ordens judiciais e da lei, onde a interferência política, a análise política do ministro da Justiça, em momento algum pode ser capaz de fazer curvar uma instituição que é absolutamente legitimada nessas ações aos olhos da população brasileira. Então, portanto, para os que acham que operações que quando se voltam a membros da oposição, há uma instrumentalização da Polícia Federal, e quando se voltam para membros que têm uma compatibilidade com as forças políticas que dão sustentação ao governo, seriam motivados pelo descontrole, é muito importante dizer em alto bom som. Essas ações são fruto de uma polícia que não é de governo, mas é uma polícia de Estado. E para que eu possa expor as duas operações, eu acho que algumas questões precisam ser respondidas por mim, a priori. A primeira delas: qual o papel que o ministro de Estado da Justiça tem frente à Polícia Federal? A segunda: em que momento o ministro de Estado da Justiça deve saber de operações realizadas pela Polícia Federal e que são guarnecidos pelo manto do sigilo? E terceiro: no caso da Operação Porto Seguro, quando que o ministro de Estado da Justiça soube da operação, a quem informou e que providências tomou? Começo pela primeira indagação. Qual o papel que o ministro de Estado da Justiça tem frente à Polícia Federal? É inegável que o Departamento da Polícia Federal é um órgão do Ministério da Justiça. E como órgão do Ministério da Justiça, está submetido ao poder hierárquico, que é característico das estruturas administrativas. Em outras palavras, o ministro de Estado da Justiça, ele é superior hierárquico à estrutura da Polícia Federal. E, portanto, há uma relação de hierarquia. E o que vem a ser a relação de hierarquia? Em geral, se costuma dizer que a hierarquia é um poder que os superiores exercem sobre os inferiores, materializado por faculdades que são exercidas de forma contínua e permanente, independentemente até de disposição legal expressa, para que sejam assegurados. As faculdades que são próprias do poder hierárquico, normalmente se aponta, são as seguintes. Primeiro, a faculdade do superior de dar ordens ao subordinado. Segundo, a faculdade do superior hierárquico de fiscalizar os atos do subordinado. Terceiro, a faculdade do superior hierárquico de avocar competências do subordinado para que possa exercê-las. Quarto, a competência do superior hierárquico de delegar atribuições ao subordinado. Quinto, a possibilidade do superior hierárquico de aplicar sanções administrativas aos subordinados. E sexto, a possibilidade do superior hierárquico dirimir conflitos de competência administrativa entre os inferiores. Estas, repito, são as faculdades inerentes ao poder hierárquico, que, independentemente de texto expresso de lei, se afirmam em qualquer relação hierárquica. Ora, esses poderes e essas faculdades sempre se colocam sem limites? Esses poderes e essas faculdades podem sofrer mitigações ou atenuações legais? Sim. Em direito não existe poder ilimitado. Me lembro de um ilustre jurista que dizia que não há direito que não tenha em si a noção de limite. Portanto, todas as faculdades do poder hierárquico são faculdades em si próprias limitadas. Mas em alguns casos, em casos de alguns órgãos, estas faculdades, elas podem ser até suprimidas ou muito limitadas por disposições legais, na busca de garantir valores maiores assegurados pela nossa ordem jurídico-constitucional. É o que acontece no caso da Polícia Federal. Muitas das faculdades pertinentes ao poder hierárquico, para atendimento de princípios que estão consagrados na Constituição da República, tira do ministro da Justiça algumas possibilidades ou potencialidades hierárquicas. Lhes dou alguns exemplos. Primeiro, o ministro da Justiça tem poder para ditar ordens à Polícia Federal? Tem. Mas deve fazê-lo nos estreitos limites da lei. Aliás, isto vale para tudo no serviço público. Nenhum funcionário deve, diante de ordem manifestamente ilegal, ser obrigado a cumpri-las. Ou seja, o ministro do Estado da Justiça pode dar ordens à Polícia Federal desde que o faça em cumprimento da lei, nunca ao seu arrepio, nunca em seu confronto.
Segundo, pode, por exemplo, o Ministério da Justiça avocar competências de um delegado de polícia no inquérito policial? Evidentemente que não. A legislação processual penal assegura ao delegado de polícia a possibilidade de ser o presidente do inquérito policial. E, portanto, o Ministério da Justiça não pode chegar e avocar competência e dizer: este inquérito, quem conduz sou eu. Terceiro, pode o Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça fiscalizar atos da Polícia Federal, tendo ciência de tudo o que efetivamente lá se realiza? Sim, em termos. O Ministro da Justiça pode fiscalizar e deve fiscalizar a atividade da Polícia Federal. Porém, quando existe nos termos da lei a decretação de sigilo, é evidente que o ministro do Estado da Justiça não pode ter ciência de situações que lá são processadas. Por quê? As investigações que correm em sigilo, elas são decretadas nos termos da lei e em garantia de princípios constitucionais que asseguram direitos individuais que são intransponíveis. O que está absolutamente sacramentado na nossa jurisprudência, nossa doutrina, salvo o melhor juízo, é a ideia de que quando nós temos procedimentos ou inquéritos sob sigilo, quem pode ter acesso àquelas informações são as autoridades que devem intervir no procedimento e os próprios interessados no momento em que isto seja procedimentalmente admissível. Pessoas que não têm que intervir na investigação, autoridades que não têm papel, pouco importa o seu poder, não podem ter acesso às informações, porque se tiverem, incorrerão na prática de ato ilícito. Portanto, no caso de um inquérito que tramita sob sigilo, se Sua Excelência, o Ministro do Estado da Justiça, tiver ciência, em momento que não seja admissível, haverá uma ilegalidade. O próprio diretor-geral da Polícia Federal só deve ter conhecimento de situações quando for chamado a intervir numa operação, para que o sigilo não se violente. Aliás, com isto, se consegue algo muito importante. Além da garantia da boa investigação, além da garantia de que não haverá interferências políticas ou de outra natureza na condução do inquérito, utilizando uma expressão da moda, esta situação ainda permite uma verdadeira blindagem institucional das autoridades superiores. Como assim blindagem institucional? Pudesse o ministro de Estado da Justiça saber daquilo que tramita no inquérito sob sigilo, bastava que alguma situação de informação vazasse para dificultar as operações e ele seria o primeiro suspeito. E poderia, inclusive por via reflexa, até mesmo envolver a chefia do Executivo, trazendo instabilidade, trazendo dificuldades evidentes do ponto de vista da compreensão dos fatos. Então, diante desta realidade, seja por sigilo decretado judicialmente em cumprimento à Constituição e em cumprimento à lei, seja como blindagem institucional que se faz às autoridades superiores, o ministro do Estado da Justiça só deve tomar conhecimento das operações no momento em que isso se faz estritamente necessário para que possa cumprir o seu papel de fiscalização, para que ele possa verificar se a operação se realiza em estrita conformidade da lei, para que ele possa coibir, se necessário for, o abuso de poder ou o desvio de poder. Onde a regra que se coloca nas operações, em síntese, é a seguinte: no momento em que se faz uma operação, no seu desencadear, no momento imediato que antecede ao seu desencadeamento, o ministro do Estado da Justiça é informado da operação. Como hoje fui informado da operação no Rio de Janeiro, que prende 65 policiais e 11 traficantes. É neste momento que sou informado, para que possa eu acompanhar, para que possa eu verificar se a lei está sendo cumprida, para que possa eu intervir em situação de eventual desmando ou de abuso de autoridade por parte dos agentes públicos incumbidos desta tarefa. Este é o modelo, e é um modelo correto. Diria, inclusive, por força da experiência dos últimos 10 anos, em que, repito mais uma vez, a Polícia Federal, para orgulho do Ministério da Justiça, qualifica-se como uma polícia de Estado e não de governo. Se amanhã ou depois um ministro de Estado da Justiça tentar, de alguma forma, seja pela nomeação de um diretor-geral tíbio, que não é o caso do meu diretor-geral, seja pela nomeação de um superintendente carreirista oportunista, que não é o caso do superintendente de São Paulo, Dr. Troncon, tentar manipular, quebrar regras, saber coisas antes da hora, este ministro terá contra si a sadia reação da institucionalidade da própria Polícia Federal.
Não há mais a possibilidade de alguém imaginar que estamos no tempo da ditadura militar, em que a Polícia Federal seja utilizada para atacar os adversários políticos, ou seja utilizada para acariciar aqueles com os quais o governo tem maior identidade. Graças a Deus, o período da ditadura militar acabou. Graças a Deus, temos uma Constituição democrática e um Estado de Direito no país. Graças a Deus, nos últimos 10 anos, os ministros da Justiça que me antecederam, ministro Márcio Tomás Bastos, ministro Tarso Genro, ministro Luiz Paulo Barreto, consolidaram uma prática que hoje é irreversível. E hoje eu dirijo com orgulho uma Polícia Federal que não se submeterá, em momento algum, a orientações políticas de instrumentalização ou de apaniguamento. Portanto, é com orgulho de brasileiro que digo que se no passado um ministro do Estado da Justiça, diante de arbítrios, dizia nada tenho a declarar, hoje o ministro do Estado da Justiça pode e tem o dever de declarar que a sua polícia é de Estado e não se submete a qualquer situação de injunção política ou a qualquer situação que, obviamente, não tenha uma dimensão republicana. Segundo, relativamente à situação desta operação Porto Seguro. Em que momento o ministro do Estado da Justiça teve ciência? Foi ele ignorado pela Polícia Federal? Vi publicações que achei até curiosa, eu estou lendo, de que durante a operação eu estaria em Fortaleza, vi até a minha foto tomando água de coco, enquanto Vossa Excelência e o Dr. Troncon militavam na operação. Vi publicações que diziam que a presidenta Dilma Rousseff tentou falar comigo e não conseguia porque não me encontrava por 2 horas e teria ficado irritadíssimo. E que, na verdade, eu teria sido o marido traído, o último a saber. Que a presidenta teria sido, inclusive, presidente Farinha, sido avisada da operação pelo ministro-chefe, meu querido amigo Luiz Inácio Adams. Sinceramente, eu não sei de onde saem essas versões fantásticas. E por isso que esta oportunidade me é dada para esclarecer como as coisas aconteceram. Na quinta-feira, que antecedeu a sexta-feira em que foi realizada a operação, eu tinha vários compromissos na minha agenda, inclusive o compromisso de acompanhar Sua Excelência, Presidente da República, na posse do Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. A acompanhei e logo após eu deveria pegar um avião rumo à cidade de Fortaleza. Por quê? Porque na cidade de Fortaleza se realizaria durante a sexta-feira, ou se realizou durante a sexta-feira, um encontro de ministros da Justiça de Segurança Pública do Mercosul, onde o Brasil era o anfitrião. O Brasil tem a presidência, ou tinha a presidência pro tempore, do grupo de ministros da Justiça e do grupo de ministros de Segurança ou do Interior. E todos os ministros do Mercosul estariam em Fortaleza naquela sexta-feira, onde nós passaríamos de grupos de trabalho, assinaríamos acordos, e, ao final, eu passaria a presidência pro tempore do Mercosul para os ministros do Uruguai. Na noite anterior, na quinta-feira, Sua Excelência, o governador do Estado do Ceará, Cid Gomes, ofereceu um jantar na sua residência oficial para os senhores ministros e ministras de Estado do Mercosul, onde eu, obviamente, teria o papel de anfitrioná-los, em conjunto com Sua Excelência, o governador do Estado, e a secretária de Justiça, Mariana Lobo. Ao sair da posse do ministro Joaquim Barbosa na presidência do Tribunal Federal e já me encaminhando ao aeroporto, recebi um telefonema do diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Leandro Dayano, que me indagou se eu estava indo para Fortaleza. Eu disse que sim, e que estaria de volta a Brasília no final do dia. Ele me disse: ministro, preciso lhe informar que na manhã da segunda-feira teremos uma operação da Polícia Federal em relação a vários órgãos sediados em Brasília e fora de Brasília. Eu acho que pela característica da operação, o senhor deveria permanecer em Brasília, ou estar em Brasília, na operação, que deve se iniciar por volta das 6 da manhã, e eu precisaria, na madrugada, lhe passar as informações. Ou seja, as informações que me foram passadas pelo diretor-geral eram genéricas, como devem ser. Não me disse que órgãos seriam objeto da ação, se haveriam prisões, se haveriam buscas.
em síntese, me passou uma informação absolutamente genérica. Como conheço bem meu diretor-geral e sei que é uma pessoa bastante comedida, o alerta que ele me deu me fazia considerar que eu deveria estar em Brasília, já na madrugada, para que pudesse receber as informações dentro do protocolo existente sobre a operação. Naquele momento, então, fui ao Palácio do Planalto e informei a senhora Presidente da República da informação que eu havia recebido. Ou seja, passei para a Presidente a informação genérica. Haverá amanhã uma operação da Polícia Federal sobre órgãos públicos em Brasília e fora de Brasília. Não poderia informá-la mais do que eu não sabia. Então é muito importante deixar claro isso. Informei à Presidente da República, na própria quinta-feira, que haveria uma operação da Polícia Federal. E disse a ela, eu não tenho condições de não ir a Fortaleza, porque os ministros todos do Mercosul estão lá. Então eu irei a Fortaleza, peço desculpas aos ministros e volto na madrugada para que eu possa, a tempo, receber as orientações e os detalhes que marcariam esta operação. Assim foi feito. Posso me equivocar um pouco em precisão de horários, mas por volta aproximadamente das 20 horas, horário de Brasília, 19 horas, horário de Fortaleza, fui até Fortaleza, chegando no horário de lá às 21h30. Quando então fui à residência do governador, o jantar já havia tido início, eu, após cumprimentar os ministros, pedi a palavra e disse da minha impossibilidade, me pedi desculpas, de estar presente na sexta-feira durante as atividades, que eu investiria o secretário especial de Reforma do Judiciário, Dr. Flávio Crotti Caetano, na condição de plenipotenciário, para poder assinar em meu nome todos os acordos que estavam sendo firmados naquele momento e discutidos já há uma semana no âmbito do Mercosul. E que, lamentavelmente, eu não poderia fazer a passagem oficial para os ministros do Uruguai, da presidência pro tempore, mas que eu sabia que eles entenderiam a situação, que prontamente todos entenderam, porque também são ministros da área da segurança pública, e me disseram, conosco também é a mesma coisa, vai tranquilo. Naquela madrugada, por volta das 2 horas da manhã, aproximadamente, eu retornei a Brasília. E ao chegar, me encontrei com o Dr. Leandro Dayalo, na minha residência. Aliás, como quando há operações mais delicadas, ele habitualmente me acorda. E lá ele me deu detalhadamente a descrição dos mandados de prisão, das buscas que existiriam e as características da operação. Havia uma situação que me exigia uma análise imediata. Havia sido deferida, e eu tomei naquela manhã, início de manhã, a ciência disso, havia um mandado de busca e apreensão que seria feito no escritório da Presidência da República em São Paulo. Ali poderia se colocar uma questão jurídica, porque se tratando do escritório da Presidência da República, lá trabalham pessoas com foro privilegiado, tanto a chefia do Executivo como o ministro de Estado. E se configurasse qualquer situação desse tipo, a ordem não poderia ter sido expedida por juiz de primeira instância. O Dr. Leandro Dayalo me informou que o mandado era específico. O mandado ele era direcionado aos pertences da dona Rosimeire na mesa de trabalho dela. Inclusive o delegado responsável, o Dr. Hiroshi, havia tomado uma cautela. Havia pedido à juíza que no momento da operação, essa é uma outra confusão que eu vi em alguns órgãos de imprensa, que no momento da operação, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República fosse cientificado para acompanhar a execução do mandado e verificar que era apenas e tão somente na mesa da investigada que esta coleta de material seria feita. Diante desta exposição que me fez o Dr. Leandro Dayalo Coimbra, me pareceu que juridicamente a ordem estava em estrita consonância com a lei e com a Constituição. Razão pela qual eu pedi que o Dr. Leandro Dayalo Coimbra, já retornando à base, como ele costuma, a expressão que ele utiliza, falasse com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Elito, porque a fiscalização, a vigilância do escritório da Presidência da República em São Paulo é feito pelo Gabinete de Segurança Institucional e não pela Polícia Federal. Seria necessário informá-lo para que as portas fossem abertas e ele pudesse acompanhar, através de preposto, a operação. Neste momento, enquanto o Dr. Leandro
se dirigia para a sede da Polícia Federal, eu entrei em contato, ainda nessas primeiras horas da manhã, com o chefe de gabinete da Presidência da República, Dr. Gilles Garricón de Azevedo. Informei a ele a operação, com os detalhes que me haviam passado, rapidamente, e pedi que ele, imediatamente, assim que pudesse, avisasse a Presidência da República, e que eu ficaria acompanhando a execução da operação, para que tudo fosse realizado na estrita conformidade da lei e da ordem judicial expedida. Imediatamente após falar com o Dr. Gilles Garricón, me ligou o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Nacional da Presidência da República, que me falou que havia sido comunicado pelo Dr. Leandro Aiello, da ordem judicial. Eu afirmei a ele que, dentro da avaliação que havia feito, a ordem me parecia ter sido expedida de forma rigorosamente correta, e que seria muito importante que a determinação da juíza fosse cumprida com a presença do Gabinete de Segurança Nacional da Presidência da República no local, acompanhando a busca. Informou o general Elito que iria mandar, se não me falha a memória, um coronel, que com ele trabalha em São Paulo, que haveria uma certa demora para o deslocamento, e eu disse que não haveria problema, porque quando eu fui avisado da operação, a Polícia Federal já estava pronta para a execução, então não haveria nenhum problema em relação a isso. E assim foi feito. A operação transcorreu em absoluta normalidade durante o dia. Logo que chegou ao Palácio do Planalto, a presidenta me convocou para que pudesse tecer as considerações e explicações sobre a operação, e assim foi feito. Ali informei a presidente com detalhes tudo aquilo que havia sido passado para mim na madrugada pelo diretor-geral Leandro Aiello. Questão: houve alguma transgressão nessa questão em relação à informação do Ministro da Justiça, a ser dada pela Polícia Federal? Respondo com muita tranquilidade, apesar de toda a especulação que foi feita durante esses dias. Não. Eu fui informado na hora que deveria ser. Genericamente da operação na quinta-feira, sem saber quem seriam os alvos, o que seria feito, e momentos antes de se iniciar a execução. Como mandam as regras e como mandam os procedimentos da Polícia Federal. Portanto, não tenho absolutamente nada a me queixar, pelo contrário, apenas a aplaudir, porque as regras, mais uma vez, foram cumpridas e a Polícia Federal cumpriu fielmente o mandado judicial que lhe havia sido outorgado. Bem, feitos os esclarecimentos, falo rapidamente da operação Porto Seguro. A operação Porto Seguro, ela começa... Perdão, o início dos fatos na operação Porto Seguro, o início dos fatos se dá no dia 11 de fevereiro de 2011. Um auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União apresentou, junto ao Departamento de Polícia Federal de Brasília, uma notícia-crime. Uma notícia-crime em que noticiava a existência de corrupção, ou de que havia uma tentativa de corrupção para um certo expediente que tramitava no Tribunal de Contas da União. Foi no dia 11 de fevereiro de 2011, portanto, que o senhor Sionil da Cunha Borges de Faria Júnior protocolou no Departamento de Polícia Federal de Brasília a notícia-crime, apresentando 2 volumes de documentos que acompanhavam esta notícia-crime. Logo depois, no dia 15 de fevereiro de 2011, esta mesma notícia-crime foi protocolada junto à Procuradoria-Geral da República de São Paulo. Praticamente as mesmas coisas, com alguns detalhes complementares. Então, houve, no dia 15 de fevereiro de 2011, o protocolo na Procuradoria-Geral da República. Bem, por força dos fatos que foram relatados, nessa notícia-crime, o Departamento de Polícia Federal encaminhou essa notícia-crime para a Superintendência de São Paulo, comandada pelo Dr. Roberto Troncon. E lá, no dia após a análise do material que havia sido coletado e a oitiva do senhor Sionil, foi aberto o inquérito policial 0138 de 2011-5, tendo por responsável o Dr. Ricardo Hiroshi Ishida, delegado da Polícia Federal, lotado na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo.
aquele expediente que havia sido protocolado no Ministério Público Federal foi encaminhado para a Polícia Federal e passou a tramitar como apenso ao inquérito policial em questão. Bem, no que consistia a notícia-crime originalmente apresentada? O senhor Sionil relata que, sendo servidor do Tribunal de Contas da União, ele havia, anos antes, firmado um parecer relativamente a um processo, a um procedimento que lá se coloca, que envolvia a empresa Terminal para Contêineres da Margem Direita S.A., Tecondi, onde irregularidades praticadas por servidores da CODESP teriam favorecido a empresa Tecondi. De que forma? O contrato firmado de arrendamento da área portuária na cidade de Santos nesse contrato teria sido incluído áreas que não haviam sido licitadas, portanto haveria uma alteração indevida desse contrato. E que ele no passado havia dado um parecer para que esse contrato e seus licitamentos fossem anulados. Passado o tempo, esse procedimento voltou ao exame do auditor. E foi nesse momento, segundo a denúncia original, que ele teria sido procurado pelo senhor Paulo Rodrigues Vieira. À época era ouvidor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, e membro do Conselho Fiscal da Companhia das Docas do Estado de São Paulo. E este servidor, Paulo Vieira, teria oferecido a ele R$300 mil para que ele pudesse dar um parecer que não propusesse a anulação deste contrato com a Tecondi. R$300 mil. Nessa notícia-crime, ele afirmou que ele já havia recebido R$100 mil, em duas parcelas de R$50 mil pagos em espécie. Claro? E que agora ele comparecia para devolver o dinheiro, manifestando sua versão sobre os fatos e apresentar a documentação da denúncia que efetivamente havia sido apresentada. Nessa notícia-crime, foram apresentadas trocas de e-mails entre o senhor Sionil, o senhor Paulo Vieira, o senhor Rubens Carlos Vieira e Carlos César Floriano, presidente da Tecondi. Instaurado o inquérito, ao longo de toda a tramitação, ele foi acompanhado pela Procuradoria da República, pela doutora Susana Fairbanks Oliveira Schnittlen, e pela juíza federal, doutora Adriana Freisleben de Zanetti. Instaurado o inquérito, no momento adequado, Sua Excelência, a juiz de direito, decretou sigilo do processamento da investigação, sendo bastante minuciosa no despacho, dizendo que só poderiam tomar contato daquela investigação as autoridades diretamente envolvidas, inclusive com eventuais quebras de sigilo sendo autuadas em apartado, e após encerrada o momento das investigações sigilosas, é que as partes poderiam ter, as partes ou os envolvidos ou os investigados poderiam ter acesso à documentação. Bem, como se desdobrou a Operação Porto Seguro? Ela se desdobrou em 4 fases, que eu gostaria de precisar. A primeira fase vai de fevereiro de 2011 a março de 2012. Nesta primeira fase, que começa com a apresentação da notícia-crime, com a instauração do inquérito policial, se ouviu o autor da denúncia, se analisou o material entregue e se começou a investigar, primeiro, se havia crime e, segundo, a autoria. Se analisou a autenticidade da documentação apresentada, se analisou, em síntese, tudo aquilo que seria necessário para uma comprovação preliminar da denúncia. Houve nessa fase quebra de sigilo bancário, análise do material entregue, depoimentos, quebra de sigilo de comunicações, particularmente na questão de e-mails, havendo a interceptação de e-mails entre pessoas envolvidas na denúncia. Nesta fase, é muito importante observar, não houve monitoramento eletrônico de telefones. Foi esta análise com essas medidas que foram colocadas. E a abrangência, nesse momento, estava circunscrita ao senhor Sionil Borges,
ao seu Paulo Rodrigues Vieira, que naquele momento já era diretor da Agência Nacional de Águas, da ANA, ao seu Rubem Carlos Vieira, que naquele momento já era diretor da ANAC, ao seu Marcelo Rodrigues Vieira, irmão dos outros dois, e ao senhor Carlos César Floriano, da Tecondi. Concluída esta primeira fase, iniciou a segunda fase, que tem início em março de 2012 a junho de 2012. São 3 meses. Toda uma análise deste material revelou que existiam fatos novos que haviam aparecido. Ou seja, ficou absolutamente claro que seria necessário, naquele momento, o aprofundamento da investigação, inclusive com a interceptação telefônica, para que se pudesse dar continuidade à situação. E assim foi feito. Houve um pedido de interceptação telefônica e se começou a fazer essa interpretação. O que motivou esse pedido de interceptação telefônica? A interceptação telefônica, ela é uma medida excepcional na nossa ordem jurídica, porque ela exige a quebra de um direito constitucionalmente assegurado. Por isso, ela só pode ser feita quando você não tem outros meios possíveis de investigação, dentro de situações muito fundadas e de situações que, obviamente, estejam em curso para serem investigadas. Situações que já foram e que não podem ser investigadas por via de interceptação, você não tem justificativa jurídica para pedi-los. E assim, então, foram pedidas as interceptações que, naquele momento, se colocavam como necessárias. Até porque se percebia que algumas coisas ainda estavam em curso, era necessário monitorar para boa investigação. Encerrada a segunda fase, temos a terceira fase, que vai de junho de 2012 a outubro de 2013. Foram 3 meses. Todo o material coletado na segunda fase tinha que ser analisado. Todo o material. E era muito material. Ficou evidenciado que a denúncia original, ela tinha não só tido aspectos de investigação muito robustos, mas como também outros fatos tinham sido apurados ao longo desta investigação. E isso fez com que a autoridade policial comandasse a elaboração de 10 relatórios analíticos. 10 relatórios analíticos sobre os fatos apurados. Um primeiro relatório sobre o modus operandi de Paulo Rodrigues Vieira e das pessoas que estavam a ele vinculadas. Um segundo relatório relativo às ordens de pagamento, em que Paulo Vieira fazia a outros suspeitos. Um terceiro relatório, denominado Livros, Publicações, Exemplares e Afins, que relata como Paulo Vieira, com receio de estar sendo interceptado, utilizava códigos para falar de dinheiro, falando de livros, de publicações, quando na verdade era dinheiro o remetido. Quarto relatório, acerca da Ilha de Bagres. A Ilha de Bagres é uma ilha que fica no litoral paulista, na cidade de Santos, e ficava claro, nesse relatório, que existiam atos em curso para favorecer Gilberto Miranda Batista e a empresa Bougainville Participações, em atuações junto ao Serviço do Patrimônio da União e à própria Advocacia Geral da União. Quinto relatório, sobre a Ilha de Cabras, uma ilha que fica em Ilhabela, em São Paulo, também de posse do senhor Gilberto Miranda, e que havia indicações de que, para a regularização da situação que estava aposta, havia ações junto à Advocacia Geral da União, à ANTAC e à SPU. Sexto relatório, sobre as origens do dinheiro que estava sendo efetivamente remetido aos suspeitos. Sétimo relatório, análise dos bens adquiridos por Paulo Vieira no decorrer da investigação. Oitavo relatório, as ações de Paulo Vieira e outros junto ao Ministério da Educação, para atuar em benefício próprio e de terceiros. Relatório 9, análise das relações de Paulo Vieira com Rosemary Nova de Noronha, que até aquele momento ainda era a chefe de gabinete da Presidência da República no escritório de São Paulo. E o relatório 10, análise da atuação de Paulo e Rubens junto a escritórios de advocacia no Distrito Federal e em Santos. Esses 10 relatórios, eles empreendiam todo um conjunto de análises e permitiram o início da quarta fase. A quarta fase da operação vai de outubro de 2012 a novembro de 2012.
Nesta fase, se aprofunda a compreensão do modus operandi da quadrilha. A autoridade policial já estava convencida que havia ali a formação de quadrilha, e se fez um 11º relatório sobre o uso específico de e-mail para correspondências entre Paulo Rodrigues Vieira e Carlos César Floriano. Bem, estava claro, então, que a quadrilha atuava e buscava atender a objetivos estranhos ao interesse público nos seguintes órgãos: na ANTAC, na AGU, na ANAC, na Agência Nacional de Águas, ANA, nos Correios, no MEC, na Secretaria de Patrimônio da União e no Gabinete da Presidência da República de São Paulo. Com base nisto, nesta última fase da operação, foram solicitadas 3 prisões preventivas do senhor Paulo, do senhor Rubens e do senhor Marcelo Vieira, 3 prisões temporárias da senhora Patrícia Maciel e do senhor Marcos Negrão Martorelli, 19 conduções coercitivas para depoimento de suspeitos, 46 mandados de busca e apreensão e de bloqueio de contas bancárias, e também foi pedido acesso das contas de e-mail pessoal e profissional em relação aos investigados: Carlos César Floriano, Enio Soares Dias, Esmeraldo Malheiro Santos, Evangelina de Almeida Pinho, Gilberto Miranda Batista, Marco Antônio Negrão Martorelli, Rosemary Nova Noronha. E aí, então, se processaram os indiciamentos, que, caso Vossa Excelências queiram, eu posso relatar, são muitas pessoas indiciadas, inclusive tipificar os crimes que assim foram feitos. É impossível que se possa, independentemente da nossa convicção pessoal e dos indícios veementes que existem de crimes em vários casos, é impossível que nós venhamos tratar os indiciados como réus, porque réus não são, só serão a partir do momento que o Ministério Público apresente, através de denúncia, a ação penal, nem como condenados. Mas foi esse conjunto de situações que fez com que houve os indiciamentos. Nesse momento, a investigação prossegue, obviamente em sigilo, com a análise do material apreendido nesse período e outras providências que estão sendo tomadas e que estão sob a responsabilidade específica do delegado que preside o inquérito. Então, em linhas gerais, essas são as informações que teria a dar sobre esta operação. Em relação à operação Durkheim, vou tentar ser mais sintético, claro, foi uma operação também realizada em São Paulo, a partir do suicídio de um papiloscopista da Polícia Federal, em que se detectou um grupo de, ou particularmente um escritório de arapongagem, se me permitem dizer assim, que fazia grampos ilegais de várias pessoas, inclusive de parlamentares, de autoridades públicas do Poder Executivo, de advogados, em síntese, uma série de situações que estão sob investigação. Esse inquérito também está sob sigilo. A Polícia Federal investiga, em alguns casos já detectados, aqueles que pediram ou contrataram a arapongagem, em outros casos ainda não identificados, mas a investigação, nesse momento, ainda está em curso. Sobre as operações, senhor presidente, é o que eu queria falar. Falo agora de segurança pública também.